Olha só, final de ano é festa, não é mesmo? Tem que festar, tem que ter festa, confraternização, é época de confraternizar. Agora, gente, não pode ter gafe, né? As confraternizações de trabalho sempre tem gafe. E para evitar aquelas gafes que não podem acontecer, está aqui conosco ele que é consultor empresarial da DP Total, Douglas Camilo. Vai dar todas as dicas importantes para a gente. Ó, pode festar, pode ir para a festa à vontade, vá para a festa da sua empresa, mas não cometa gafes, preste atenção. Douglas, importante a gente cuidar de alguns detalhes para não passar vergonha, não é mesmo? Exatamente. E quando nós falamos em festas corporativas, confraternizações das empresas, quem que é o público? O empresário, o empregado, a família do empregado e a família do empresário. Então a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, de quais são as dicas para que não haja confusão ali na hora das confraternizações. O que fazer então para não passar constrangimento e no dia seguinte não virar notícia da empresa, não virar a notícia principal da empresa? A primeira dica que eu quero trazer é para o próprio empresário. O empresário é interessante ele ser estratégico nesses momentos. Por exemplo, vai ter a confraternização, ele alugou lá a chácara, a área de lazer que ele preparou para a equipe e tudo mais, e é um evento do dia todo. E vai ter o almoço, futebol, bebida, tudo isso que acontece nas confraternizações. É importante o diretor nunca chegar logo no início e também não ser o último a sair. É importante ele ter o momento da chegada. Digamos, se ele for usar o momento de uma palestra para prestar conta do que aconteceu durante o ano, quais são as estratégias para o ano seguinte. Então ele chegar, digamos, se o evento for às 8, ele chegar próximo às 10 horas. Sabe, para dar um intervalo assim para todos os colaboradores chegar, para mostrar o empresário chegou. É importante o empresário cumprimentar os colaboradores, se for possível, um por um, pegando na mão, olhando no olho, né, agradecendo, porque geralmente tem empresários que ficam muito isolados nas suas indústrias, nas suas fábricas, nas suas lojas e não tem aquele contato com o trabalhador das áreas operacionais. Então, a chegada é uma dica bem interessante. Outra questão interessante é no horário do almoço. Por exemplo, o empresário evitar também de ficar toda hora junto com o colaborador. Porque ele tem que cumprimentar os colaboradores e ficar junto com a família dele, a esposa, os filhos. Então é importante nesse momento ele voltar para a reserva dele, como se ele estivesse na empresa. Ele chegou, cumprimentou os colaboradores e vai para a área dele, para o espaço dele, reservado com a família. Encerramento, para o empresário, evita de ficar bebendo, dançando, fazendo festa com os colaboradores. Futebol é uma tragédia para o colaborador descontar toda aquela raiva, canelada, xingar, chamar o chefe de perna de pau, porque aí vem os apelidos no futebol. De repente o empresário pode se sentir ofendido. Então, participa, chega no momento do futebol, até dá um chute, um pontapé inicial, não é? Como a Dilma tem feito nas inaugurações dos estádios, o empresário vai lá e dá um pontapé inicial e sai de cena. Na hora de ir embora, a mesma coisa, deixa para liberar as bebidas um pouco mais tarde e sai um pouco antes da festa. Então isso fica elegante, mostra presença e ele se torna simpático com a equipe. Bom, isso com relação ao empresário. Com relação ao empresário. Agora com relação ao colaborador. O colaborador chega na festa cedo, traz os filhos, traz a sogra, fica aquela correria, aquela bagunça. Evitar demais muita piadinha, muita graça, tirando sarro dos colaboradores, dos colegas de trabalho, apelidos, que é a hora do pessoal chamar, e aí, ô, tucano, bicudo, careca, zoião. Então fica aquele momento que vira muita bagunça. E o empresário estará lá, não é? Então ele vai estar observando todo esse comportamento. Outra dica interessante na hora da refeição. O colaborador, geralmente tem um buffet, tem um churrasco, tem alguma coisa assim, evita fazer aquela serra, né? Tem colaborador que se esconde atrás do prato. Então, pode repetir 1, 2, 3, a quantidade de vezes que ele julgar necessário. Sabe esse cuidado para não tirar todo um atraso? Outra coisa interessante que eu já observei várias vezes, o pessoal fica tirando sarro um do outro, né? Com os pratos de lavadeira, né? E aí o morto de fome. Então isso acontece muito. Dá para brincar? Dá. Bebida, controla, não exagera demais, porque como eu disse, o empresário está vendo, o patrão está vendo. E comportamento é algo que se repete, né? Então, na hora do lazer, na hora da descontração, é que de fato mostra quem é a pessoa. Danças,
festa, baile, evitar ficar paquerando e cantando as colaboradoras, ainda mais se o camarada tiver com a esposa do lado, né? Porque o cara bebe, exagera, já vai querer dançar com a secretária, vai ficar com minha querida, meu bem, meu amor, com as trocas de elogio. Então isso são algumas dicas interessantes aí pro colaborador ficar atento, evitar vexame, beber demais. Então, enfim, são coisas aí que pode até comprometer a própria carreira. Bom, agora um outro detalhe importante também é a roupa, para a mulher principalmente, não é? Ótima observação, né? Tem mulheres que elas se preservam tanto, né? Durante o ano e chega na hora da festa e exagera, né? Que aí fica aquela sensação, né? A atração dos demais colaboradores, né? Isso tanto para a própria esposa do empresário ou a própria empresária, as colaboradoras, né? Evitar roupas muito coladas, sabe? Assim, aquela provocação, né? A sensualidade demais, que aí deixa de ser sensual e passa a ser vulgar, né? Então são algumas dicas para evitar piadinha, brincadeira ou até mesmo ofensas, porque o colaborador, ainda mais se estiver bêbado, né? Esses dias eu fiz uma palestra numa empresa com 450 colaboradores e teve um momento do sorteio dos brindes. E aí tava uma mulher lá, eu não sabia se ela era a calça ou a calça era ela, né? Então, porque era uma coisa só. E ela saiu do lado do meio da plateia e foi. Imagina o tanto de assovios, grito e coisas que se falaram durante o processo. E o interessante, sabe o que aconteceu? Ela foi sorteada 2 vezes. Lá vai ela de novo, todo momento, todo o mesmo ritual. Então, para a mulher se preservar, evitar essa provocação e, enfim, para evitar momentos ali de piadinhas e falta de respeito. E nessas confraternizações corporativas, será que é interessante levar a família ou não mistura? Não leva a família? O que você acha? Olha, é importante identificar nesse momento qual é a política da empresa, né? Geralmente as empresas, pelo menos nesse ano, alguns clientes que eu atendo, estão sendo mais restritos aos colaboradores da empresa. Por quê? Imagina, já trabalha 100 e poucos empregados, 200 e poucos empregados. E aí vai mais a esposa, já dobra, né? E aí vai mais filhos, então isso encarece de fato as confraternizações. Então, se a empresa ela adota a postura de ser reservada, os maridos ou as esposas que não trabalham naquela empresa incentiva, deixa o seu esposo, a sua esposa participar desses eventos. É importante haver essa interação, esse momento de confraternização de fato, de relacionamento tanto entre a própria equipe e os colaboradores. Se a empresa optou em trazer as famílias, deixou isso aberto, cuide dos filhos. Porque senão é filho na piscina, é filho correndo, é gritaria, a esposa gritando com os filhos, aí aparece todo o comportamento da família. Então, a ideia é, se está com familiar, tentar trazer uma harmonia, um respeito e evitar excesso de piadinha com os próprios filhos, filhos do empregado com o filho do patrão, sabe esse momento de intimidade? Uma coisa tem que ficar muito clara na mente das pessoas. Patrão é patrão, empregado é empregado, governo é governo. São 3 áreas completamente diferentes, não misture. Temos que andar junto, mas cada um tem o seu papel e sua responsabilidade. Isso também ocorre dentro das confraternizações. Aí, gente, gafes você pode diminuir, ou melhor, você pode evitar. Confraternizações, desfrute, pode usufruir e eu acho que é importante essa época do ano, sempre bom. As festas estão aí para a gente participar e é importante participar, a gente tem que interagir, não é mesmo, Douglas? Exatamente. Equipe é a união de pessoas, né? E se na confraternização há boicote, há um problema sério no clima. Então, se você tem a sua festa na sua empresa, participe com moderação. É isso aí. Bom senso e boa festa. A gente termina o programa por aqui. Beijo para você. Bom final de semana.